Estão abertas as inscrições para a celebração dos casamentos 2026. Prepare-se para viver o maior evento anual da Terapia do Amor, onde os sonhos se tornam realidade e um novo capítulo A2 começa. Para mais informações, procure a Terapia do Amor mais próxima ou acesse universal.org/casamento. No dia do casamento mesmo foi onde começou ali os sinais, né? Ali eu lembro que eu entrei na cozinha, desnorteada, virei pra minha mãe e falei assim: mãe, o que eu fiz da minha vida? Bom, o que começou ruim conseguiu pior. Eu idealizava muito, eu sonhava, porque eu pensava assim, poxa, eu não vejo a hora de eu crescer logo para construir a minha própria família e finalmente ser feliz. Como jovem, né, eu pensava assim, não, eu ainda vou encontrar a pessoa ideal para mim, eu ainda vou encontrar. E ali no Facebook foi onde eu encontrei o Gabriel. E quando eu olhei na foto dele, eu gostei bastante do perfil, né, eu olhei assim e falei, não, vai ser ele. É ele quem vai me fazer feliz. Pra mim, eu falei, é mais uma, eu vou ficar com essa jovem e vou seguir tocando meu barco. Só que diferente do que as outras, eu comecei a conversar com ela e eu vi realmente, de fato, que ela tinha problemas dentro dela, né? Que ela falava que passou por problemas nos relacionamentos passados, com a família e tal. E eu me identifiquei com aquilo, eu falei, poxa, eu mesmo ferido, eu falei assim, eu quero ajudar ela. Aí a gente foi conversando, né? Eu falei pra ele um pouquinho dos meus traumas, ele também falou dos traumas dele. E já havia sinais que ambos, eu e ele, ainda estava muito machucado por dentro. E ela falou assim que não aguentava mais ficar na casa dela. E eu, também porque tinha aquelas minhas raízes, também estava tendo alguns conflitos já com a minha família. E também porque eu queria já morar sozinho, ter minha própria maturidade, eu peguei e falei, então tá bom. E namoramos por 8 meses. Também foi até então, estava sendo tranquilo, estava sendo um relacionamento saudável até, né? A gente tinha bastante comunicação ali, tinha às vezes ali uma briga ou outra, mas nada que pudesse machucar um ao outro, né? Ela pegou e falou assim, não, eu não vou só morar junto. Então a gente vai lá e casa. Aí pra mim, tipo assim, o casamento, tá bom, vamos casar. A minha infância era muito conturbada. Muito novinha, os meus pais se separaram. Eu não tive ali uma base, uma referência familiar. E ali tinha uma carência, né? Porque eu não tinha aquele afeto de pai e mãe. Eu não tinha aquele lar que toda criança espera ter, né? Ali o aconchego. Pensava muito nos 18 anos, né? Quando eu fizer 18 anos, eu vou sair de casa, eu vou construir minha família e finalmente eu vou ser feliz. Eu idealizava que meu casamento seria totalmente diferente do casamento que foi da minha mãe e do meu pai. Eu não queria aquilo para minha vida, né? Eu já cresci com minha mãe solteira e fui criado junto com minha mãe e meus avós. Então, nesse meio tempo, eu nunca tive uma figura paterna a não ser meu avô. Na fase da minha adolescência, eu acabei no meio de amigos da rua e nisso foi me gerando alguns traumas, algumas coisas que até então não eram visíveis. Eu não aguentava mais viver aquilo. Eu parei para pensar e, tipo assim, poxa, não é o que eu quero. O que eu quero é ser feliz, o que eu quero é construir uma família. E aí foi onde a gente resolveu se casar no civil. Na minha cabeça, ele não ia me trair, porque ele assumiu um compromisso comigo. Na minha cabeça, ele casando comigo, pronto, ali o laço foi feito, não teria como mais se desmanchar. Então eu casando com ele, ali é a garantia de que do meu feliz para sempre, né?
8 meses de namoro, quando no primeiro dia de casamento a gente teve um problema. Então, já no almoço de casamento foi onde já começou ali a gente se estranhar, já começou os problemas. O que eu pensava, não, é o meu momento, é o momento dele, né? Então, a gente vai estar aqui juntos. Simplesmente, na hora que a gente estava almoçando, a mãe dele estava chegando na festa, né? E precisava de ajuda. E a minha cunhada virou para ele e falou assim, Biel, eu preciso que você desça, porque a mãe acabou de chegar e você precisa ajudar ela. E ele simplesmente me largou sozinha lá, comendo, e foi atrás da mãe dele. E foi o almoço inteiro, ele atrás da mãe dele. Em um dado momento, aquilo me machucou tanto, estava me machucando tanto, que eu comecei a chorar. E foi no momento que ele me chamou de canto, né? E perguntou por que eu estava chorando. E aí eu fui e coloquei para fora. Eu falei, poxa, Gabriel, é o nosso casamento, né? Esse era para ser um dia feliz, mas está sendo um dos piores dias da minha vida, porque eu tô apagada aqui para você, é como se eu não existisse. E eu meio que pedi uma desculpa superficial ali no momento, enxuguei as lágrimas dela e falei, pelo menos você tá no seu casamento, o pessoal vai pensar que tá chorando de felicidade. Ali eu lembro que eu entrei na cozinha, desnorteada, virei para minha mãe e falei assim, mãe, o que eu fiz da minha vida? E quando eu cheguei em casa, que eu deparei com a minha mala, né, de roupas, eu lembro que eu sentei no chão do quarto e eu chorava muito, de soluçar. E eu pensava assim, que arrependimento. Aquele trauma, né, foi vindo à tona. Eu pensava assim, não, acho que vai ser igual o casamento da minha mãe, da minha avó, porque já tá começando errado. E já na lua de mel, que era para ser lua de mel, não aconteceu. Ali a gente brigou. A gente teve uma noite que era para ser feliz, foi uma noite totalmente terrível. Eu achava que era uma frescura que ela tinha. Eu falava, nossa, mas coisa boba, por que isso, né? Uma coisa tão pequena ficar com essa frescura. Então eu passei a ser como a minha mãe dentro de casa. Então eu era paciente, eu passei a ser uma pessoa que não tinha paciência nenhuma, uma pessoa muito ignorante. Eu virei uma mulher amarga. E quando algo não saía do meu jeito, eu pensava assim, não, tá bom, agora eu vou tentar controlar o Gabriel. Na minha cabeça, eu pensava assim, eu vou ser essa mulher, porque talvez assim ele passe a me notar, eu deixando de ser tão amorosa, tão carinhosa, talvez eu sendo um pouco mais ríspida com ele, talvez ele comece a correr atrás de mim. Só que aí eu me frustrava, porque quanto mais brava, quanto mais ríspida, ignorante, quanto mais eu gritava com ele, quanto mais eu colocava uma imposição sobre ele, pior ficava o nosso relacionamento. Então, quando eu começava a ter esses ataques de raiva, eu saía batendo tudo em casa, eu gritava, muitas das vezes eu ia pra cima dele. Literalmente, de madrugada, ela acordava e falava assim, tá bom, vou brigar com ele. Me acordava pra brigar. Meia-noite, 1h da manhã, ela queria ir embora de casa. Eu não deixava, trancava as portas, fechava a janela, porque ela já tentou até mesmo pular a janela pra sair. A gente perdeu aquela parceria que a gente tinha no namoro. A gente passou a ser como se fosse dois estranhos convivendo em uma casa. Conforme o tempo foi passando, eu vi ali o meu casamento se perdendo, se esfriando. O nosso casamento chegou em um nível de esfriamento tão grande, mas tão grande, que tinha vezes que a gente não tinha nem prazer de olhar um na cara do outro. O Gabriel, ele foi se cansando do meu jeito também. Então foi onde muitas das vezes a gente tocava no assunto do divórcio. O nosso fundo de poço foi quando as brigas já não estavam mais tendo mais limite. Estava sendo todo dia, toda hora, todo momento. A gente já estava no trabalho e já não queria mais voltar para casa. Aquele momento ali eu falei, chega, para mim chega. Eu cansei disso, não dá mais para mim. Você queria o divórcio? Você conseguiu. No fundo eu não queria, no fundo eu só queria que aquelas brigas cessassem. Eu só queria me acertar, me resolver com o Gabriel. Mas quando ele falou pra mim que cansou, que queria o divórcio, aí eu perdi meu chão. Foi quando eu falei assim, não dá mais. Então
eu vou aceitar os convites e vou buscar ajuda na terapia do amor. Então foi quando eu foquei em ficar bem comigo mesmo para poder ficar bem com a Gabriele. A minha mudança requeriu muito de mim. Requeriu mudança de hábitos, requeriu mudança de comportamentos, reações, que as reações acho que são o mais difícil, né? Porque a reação é muito espontânea. E eu comecei a notar que o Gabriel estava diferente. Quando eu gritava com ele, quando eu brigava com ele, procurava a briga, ele vinha, falava que me amava, ele voltou a querer me reconquistar, ele passou a ser um homem, né? Eu via a transformação do Gabriel nitidamente dentro de casa. Então foi onde eu pensei, vou me dar uma chance, vou dar uma chance para o nosso casamento e vou ir buscar também, né? Aprender mais. E foi onde eu passei a ir junto com o Gabriel nas palestras da terapia do amor. Nosso casamento foi de negativo, sem negativo para 98%. Porque eu digo que esses 2% a gente tem que manter todos os dias. Foi onde verdadeiramente eu posso dizer que a gente casou, né? Aí veio a celebração dos casamentos, a gente só era casado no civil e decidimos também nos casar na celebração. Eu consigo equilibrar família, trabalho e casamento. E outra coisa, quem vê assim nem imagina que a gente passou tudo aquilo lá atrás. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Que história maravilhosa. Você acompanhou a vida de um casal que eles não se entendiam, que eles viveram momentos de separação, momentos de conflitos, mas quando eles decidiram ouvir a voz de Deus, tudo mudou. Isso vai acontecer também no seu casamento, no seu relacionamento, na sua família. Busque também essa transformação e dá tempo de você se inscrever nessa celebração e você ter a oportunidade de receber esse feliz para sempre, que é o sonho, é o desejo de todos. Inclusive, eu quero anunciar que hoje, sexta-feira, nós vamos ter uma vigília a noite toda. A partir das 11h59 da noite, nós vamos ter a vigília da virada, com o Bispo Renato, o Bispo Adilson, com o nosso estadual, o Bispo Misael. Nós vamos começar a partir ali da meia-noite, vamos até às 5 horas da manhã. Uma madrugada com Deus, onde eu tenho uma certeza absoluta que você sairá cheio do Espírito Santo. É para todos essa vigília, para obreiros, jovens, evangelistas, para os membros e para você que deseja se aproximar de Deus, tá certo? Então você não pode ficar de fora. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso não foi uma sugestão, foi uma ordem. Mas se o chamado continua o mesmo, por que nunca foi tão difícil encontrar quem esteja disposto a ir? O ser humano só vê o que está diante dos olhos. E todos os dias, a disputa entre o visível e o invisível se torna mais acirrada. Entre o que se vê e o que é eterno, muitos têm escolhido ficar com o que se pode ver. Estes perdem a visão do que realmente importa. Mas o ide é uma resposta de quem serve, porque o verdadeiro servo é aquele que, com alegria, obedece ao Senhor. Encerramos o mês do ID e nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, às 23h30, o Encontro Nacional dos Obreiros com o ID na prática, em resgate dos que já estiveram conosco. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Com transmissão simultânea para os templos da Universal em todo o Brasil. Eu quero chamar a sua atenção para algo que tem acontecido
na vida de muita gente. Quantas são as pessoas que nesse momento estão longe do Pai? Conheça a história do filho pródigo e eu já volto. A parábola do filho pródigo retrata exatamente a situação que muitas pessoas vivem. O orgulho, a vaidade, os prazeres do mundo e a falsa independência espiritual as afastaram de Deus. E hoje estão desorientadas, perderam a paz de espírito e estão sem forças para recomeçar. Se você tem saudade de ir à casa de Deus, está afastado, mas sobretudo quer apenas uma chance de voltar, o dia que, assim como o filho pródigo voltou para a casa de seu pai, você tem a mesma oportunidade de recomeçar a sua vida com Deus. Veja que o filho voltou. O maior erro que uma pessoa pode cometer é sair da presença do Pai. Porque quando você está junto do Pai, você tem tudo. Claro que o irmão, quando voltou, o texto sagrado fala que o irmão mais velho se aborreceu. O irmão mais velho ficou até com ciúme. Mas é um sentimento natural do coração. Ele não havia entendido a importância do retorno do irmão mais novo. Depois disso, claro que ele entendeu quando o pai explicou para ele que o irmão estava morto e reviveu. E houve uma festa. Nesse domingo vai acontecer uma festa porque nós vamos ter a Santa Ceia. E nesta Santa Ceia, você é o nosso convidado todo especial para poder ter experiências com Deus. Você é o nosso convidado especial para você se aproximar de Deus e assim mudar completamente a sua vida. Você vai acompanhar um intervalo que fala desse domingo, da Santa Ceia e já voltamos. Cada pessoa conhece a sua própria dor e sabe do seu próprio sofrimento e das lágrimas que caem quando ninguém vê. Mas existe alguém que vê e ouve o pedido sincero. Deus conhece o coração de cada um. Pode tirar todo o sofrimento e prometeu levar a dor de quem clamar. Neste domingo, 8 de fevereiro, o domingo do Senhor, tira minha dor, com a Santa Ceia. Escreva sua dor e traga, para colocar diante de Deus o que tem te feito sofrer. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Encontre os endereços em universal.org/localizar. Em especial, às 9 horas da manhã, nós vamos estar com toda a nossa equipe de fé, na nossa catedral. Um lugar está preparado para você. Nós temos escola bíblica para o seu filho. Nós temos um amplo estacionamento gratuito para que você possa, com segurança, guardar o seu carro e ali ter a paz de buscar a presença de Deus e ouvir a sagrada palavra que vai abençoar e muito a sua vida. Você vai trazer escrito no papel qual é a sua dor. Esse folheto que aparece aqui na tela, qual é a dor que você tem? Você quer acabar com essa dor? Traga essa dor diante de Deus, porque Ele é o único que pode e vai curar a sua dor. Como aconteceu com essa pessoa, que ela carregava uma dor na alma, mas quando ela se aproximou de Deus, essa dor teve um fim. Eu me afastei da presença de Deus e fiquei 12 anos afastada da presença de Deus. Eu me envolvi muito com bebidas alcoólicas, né? Frequentava muitas baladas, casas noturnas de baladas, bebia muito, ao ponto de ficar no outro dia muito alterada, né? Sem saber o que fazer. E quando foi no outro dia que eu amanhecia, eu sentia aquele vazio, aquela tristeza, batia aquela depressão.
Então eu via que estava faltando algo em mim, né? Aí no qual eu fui percebendo que era minha alma, minha vida espiritual que precisava, que necessitava da presença de Deus. Eu vi naquele momento, né, que eu estava trocando, né, o cálice da Santa Ceia por aquele copo de bebida, né, no qual eu pensava que aquilo ia preencher o vazio no qual eu estava tendo naquele momento, pensava que eu estava sendo feliz, mas isso ali era tudo ilusão, isso ali nada preenchia, porque quando era no outro dia, amanhecia aquela pessoa vazia, triste, né, com necessidade mesmo da presença de Deus. Então, foi nesse momento que eu comecei a verificar assim, o que estava faltando em mim, o que precisava eu fazer para ter aquela felicidade novamente que eu não tinha. E eu não conseguia perceber que estava faltando algo, era espiritual, era a minha vida com Deus que eu tinha. Então, esses 12 anos foi uma vida que eu vivi longe da presença de Deus, né, no qual isso ali foi tudo uma ilusão, porque muitas vezes a pessoa pensa que as coisas do mundo ia preencher aquele vazio, ia trazer aquelas alegrias para a pessoa, mas isso ali nada preenche na pessoa, isso ali é tudo momentâneo, é tudo ilusão. Então eu estava cega, não tinha forças espiritualmente para resistir o mal e voltar para a presença de Deus. Aí eu me recordo que eu estava em uma dessas festas, aconteceu o fato de uma briga nessa noite, né? E várias mulheres entraram em conversas assim entre elas para poder vir contra mim, para poder agredir. E as próprias colegas minhas que estavam junto comigo, nesse momento depois da agressão, elas não me apoiaram, não estiveram perto de mim naquele momento difícil que eu estava passando. Quando foi no outro dia, que eu lembro que eu falei para minha mãe do tudo que tinha acontecido e ela sempre me chamava para voltar. Aí eu sempre estava resistindo mesmo, né, o chamado, a presença de Deus, o que a pessoa me convidava, e ela sempre estava me chamando e eu não ia. E quando eu me vi naquela situação, eu comecei a lembrar, né, que eu era feliz, eu tinha aquela proteção de Deus ali na minha vida. Não tinha nada disso, nunca tinha acontecido isso comigo. Quando eu estava querendo, né, ir buscar Deus e na igreja, sempre acontecia algo para impedir. Naquele mesmo instante que estava vindo, vai para a igreja, vai buscar Deus, mas sempre acontecia algo. Quando eu pegava meu carro para sair, às vezes estourava um pneu, sempre estava acontecendo algo que impedia. Uma amiga me chamava, né, para me sair e eu não dava ouvido para aquela palavra, para aquela voz, né, que me chamava para buscar Deus. Só que nesses momentos você vê que para as coisas do mundo tem essa facilidade, não tem esses impedimentos. E para as coisas de Deus é uma luta, é uma guerra para você estar chegando. Eu não estava aguentando mais aquele sofrimento, daquele vazio, né, aquela tristeza na alma. Aí foi num certo momento que eu entrei no carro, né, que eu comecei a lembrar, né, da presença de Deus quando eu estava. E quando foi no outro dia, eu procurei, né, na internet a Igreja Universal mais próxima e fui buscar a presença de Deus. Porque eu via que assim como os peixes não ficam sem o mar, sem a água, assim é a nossa vida sem Deus. A gente não consegue ficar longe da presença de Deus, porque é onde a gente tem a proteção, aonde a gente tem aquele escudo ali, né? E está blindado na fé. Hoje voltei para dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade. Ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Eu sabia que o meu pai, meu Deus, estava de braços abertos para me aceitar. Quando eu voltei, eu tive uma nova mente, a mente de Cristo. Que eu tive o cuidado, a proteção, o sustento e, acima de tudo, a presença do Pai. E hoje, depois que eu voltei, eu vi que não tem nada melhor, nada que completa na nossa vida de que estar na presença de Deus. Porque isso que completa, que o que estava faltando em mim, na minha vida espiritual, é voltar para os braços do Pai, aonde eu fui acolhida, fui bem recebida, não teve julgamentos, coisa que eu não imaginava que eu ia ter, hoje eu tenho, que é essa felicidade, essa paz no meu interior, né, que é o que me completa totalmente, é estar na presença do Pai. Você que se encontra afastado, né, longe da presença de Deus, né, que hoje você está com aqueles pensamentos que
vão estar te acusando, vai estar impedindo você de voltar. Vence esse desafio, toma uma atitude, porque Deus, Ele está de braços abertos para te aceitar de volta, né? E com certeza você vai ser muito bem acolhida. E assim como eu fui acolhida, muito bem recebida, você também vai ser. Volte enquanto é tempo. Pastor Caio, inclusive, as pessoas que querem também um resultado na sua vida, elas poderão estar nesse sábado no jejum das causas impossíveis. Como que ela pode fazer esse jejum? O que ela tem que fazer para conseguir vencer essa causa improvável? Pastor Edilson e todos que estão aí agora nos acompanhando, nós estaremos juntos, reunidos amanhã nesse propósito, em jejum e em oração. E eu gostaria que você preparasse aí mesmo na sua casa uma folha. Pegue uma folha e escreva nela todas as lutas que você tem enfrentado, toda a dificuldade que você tem passado, esse deserto que tem atrapalhado a sua vida. Escreva nessa folha, porque amanhã nós estaremos apresentando a Deus e creia, como diz aí o versículo que aparece em tela cheia para você. O texto sagrado em Lucas capítulo 18, versículo 27 diz: Jesus respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Não importa qual é o impossível que você tem enfrentado. Se você estiver comigo amanhã, nesse propósito, você pode ter certeza que você vai vencer todas as coisas. Nós estaremos juntamente às 10 horas da manhã, ao meio-dia e especialmente às 7h30 da manhã. A primeira reunião do dia, logo no início do nosso sábado. E eu quero agora falar para você, antes de terminar esse programa, com respeito à aliança com Deus. Quantas são as pessoas que estão vivendo momentos difíceis, momentos de aperto? Quantas são as pessoas que estão amarguradas, oprimidas? E tudo que você tem que fazer é pegar essa aliança. Gratuitamente, nesta segunda-feira, nós estaremos entregando para você essa aliança do pacto para 2026. Esse ano é o seu ano, inclusive esse mês de fevereiro, que é o menor mês em questão de dias, será o maior em questão de bênçãos. Porque existe um livro chamado Deuteronômio, e no capítulo 28 fala sobre isso. As bênçãos decorrentes à obediência. Quando a pessoa obedece a Deus, então aquilo que ele promete se cumpre na vida dela. E assim será na sua vida esse mês. Nós vamos acompanhar então o intervalo que fala dessa segunda-feira da Aliança do Pacto e já voltaremos orando por você junto com a Mary Martins. A vida é feita de pactos. Alguns assinados no papel, outros na confiança. Você acredita, fecha o acordo e espera que dê certo. Mas quando o combinado não se cumpre, tudo desaba. Porque estabilidade só existe quando o pacto é feito com quem nunca muda e não pode falhar. Venha receber gratuitamente a nova aliança do pacto com Deus. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Senhor Deus, é com grande alegria e privilégio que nós falamos com o Senhor. E com certeza, meu Pai, conosco há milhares de pessoas. Elas estão orando, elas estão clamando, buscando o Teu socorro. E quantas, meu Pai, estão enfermas, doentes, talvez numa clínica, num hospital, em casa, num leito, deitada. Tantos remédios tem tomado, tantos tratamentos tem feito, meu Pai. Age agora, através da fé desta pessoa e levanta deste leito de dor, meu Pai. Dá cura, liberta esta pessoa de todas as doenças,
para que ela possa, meu Pai, te glorificar e dizer, sim, eu orei, eu estava doente, eu estava fazendo tratamentos e nada resultou, mas quando eu usei a minha fé, eu recebi a cura. Liberta de vícios, liberta, meu Pai, esta pessoa de algo que está escravizando ela há anos. Que em nome de Jesus, através desse passo de fé, ela seja abençoada. Em nome do Senhor, meu Pai, unge esta água. Quando nós terminarmos esta oração e vamos beber desta água, todos sejamos abençoados, recebamos a cura, a saúde que vem do alto, que cada órgão do nosso corpo tenha saúde. Em nome de Jesus, você que crê, receba agora, onde você está, a bênção, a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, participe desta água com fé. Graças a Deus, não se esqueça, diga, testemunhe a cura e a libertação que você recebeu de Deus. Que Deus abençoe a todos.